No Acre são 7 horas e 24 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do programa, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o advogado Gabriel Santos. No bloco anterior, nós falamos sobre a Semana do Clima, que vai acontecer 30 e 31 de outubro na Uninorte e na FAO. Agora nós vamos falar de política. Gabriel, você foi vice-candidato a vice-prefeito em 2016. Era um menino e ainda. Candidato a deputado estadual em 2018 pela Rede Sustentabilidade. Fui. E agora? Qual o futuro, seu futuro político? E a Rede Sustentabilidade, como é que está? Vai se conseguir sobreviver? Ou já era, vamos dizer assim? A política é um assunto que eu sempre gosto de tratar, apesar das pessoas demonizarem muito a política, às vezes com razão, né? Porque os políticos fazem tanta coisa ruim que às vezes a gente fica meio desanimado. Como diziam os antigos, não sei nem se existe essa palavra, mas faz tanta estripulia, né? Que quem está com uma boa vontade na política termina pagando pelos maus. Então, mas é natural, eu vejo isso com naturalidade. A rede hoje está numa situação delicada em razão da reforma eleitoral que teve, várias coisas mudaram, por exemplo, cláusula de barreira, então os partidos que não alcançaram um número determinado de deputados federais não vão ter acesso a fundo partidário, não tempo vão, de televisão, tempo de TV e uma série de coisas. E acabou também coligação proporcional para o ano que vem. Isso é uma coisa positiva, tinha que acabar mesmo, sabe? Eu acho que os partidos precisam ter mais identidade. As pessoas não sabem. Eu não sou entusiasta de partido, eu não gosto de partido. Eu acho que o partido é necessário, ele tem que existir, tem que continuar existindo, mas a política ela não pode ser um monopólio dos partidos políticos. Eu acredito que quem quisesse ser candidato não deveria ser obrigado a se filiar a um partido político para ser candidato. O Brasil, salvo engano, é um dos 24 países, olha que a gente tem mais de 200 países no mundo, dos 24 países que obriga a pessoa a se filiar a um partido político para ser candidato. Acho que isso tinha que acabar. Acho que as candidaturas independentes, cívicas, você lá registrar, alcança o número de apoiadores, vai lá no TRS, registre e seja candidato, sem necessariamente estar enfiado dentro de um partido político. Mas a rede foi um projeto importante, continua sendo um projeto importante. Ela vai sobreviver com mais intensidade nas grandes cidades. Aqui no Acre está inviabilizado, então? Não, eu não acho que está inviabilizado, mas é um projeto para longo prazo, sabe? Eu acho que para as eleições do ano que vem... Não participará? Não sei, sinceramente, não sei. E se eu for participar da eleição do ano que vem, eu não vou participar pela rede por todos esses problemas, não por causa do partido que eu gosto. Mas hoje você permanece na rede? Hoje eu estou na rede ainda, mas se for candidato ano que vem, não vai ser possível pela rede, porque... se torna inviável. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque as pessoas têm um negócio assim com o partido, não, porque como se fosse um time de futebol. Não, porque esse meu partido aqui é o Flamengo, o seu é o Corinthians, e a gente tem que rivalizar, Não, acho que o partido é um instrumento para exercer política institucional. Então você não tem amor pelo partido, você tem ideologia. Tem ideologia, você gosta, obviamente, de pessoas que estão lá, porque tem gente boa em todos os partidos. Então, assim, se você ficar com muito nenhenê, nenhum partido presta para início de conversa. Vai ter gente ruim em todos os partidos. Só que a gente tem que enxergar o copo meio cheio e meio vazio. Às vezes o copo está meio cheio, então tem gente boa também em outros lugares. E isso eu aprendi muito bem participando de algumas redes de formação política lá fora. Então eu vi gente do MDB, prefeito do MDB, sendo espetacular, gente do PSDB, senador do PSDB, trabalhando de maneira incrível, gente do PT, boa, eu que sempre fui oposicionista ao PT, vendo bons deputados do PT, bons senadores do PT, da rede, de outros partidos, do PSL. Então tem muita gente boa trabalhando em todos os partidos. Basta, eu acho que o mais importante que partido político são as pessoas, sabe? Gente que forma. Partido é só uma sigla, é só um CNPJ. O que as pessoas fazem é o que é o importante. Agora, você falou agora há pouco que, referindo-se à rede, tem gente boa lá. Tem. Gente boa para você seria, então, o candidato ao Senado nas eleições do ano passado, Minoru Quintara, que deixou a rede e foi para o PSDB. Você disse que não tem amor ao partido, tem ideologia. Isso. E que se disputar as eleições do ano que vem, não será pela rede. Isso. Será também pelo PSDB? Não. Você vai acompanhar o Minoru? Não. Mas por que não vai acompanhar? Porque é uma questão de ideologia. Eu gosto muito do PSDB, das pessoas que estão lá no PSDB. Tenho um
carinho enorme por muita gente que está no PSDB. Fui entusiasta do Minouro sair da rede e procurar um partido maior. Quem está em casa, a Acreano não entende política. A gente não vai falar nenhuma besteira aqui, senão a gente vai ser corrigido em casa. Claro. Então, a Acreano sabe que para ser eleito hoje prefeito, governador, você precisa de um partido mais estruturado, que tenha base locais, que tenha deputados, que tenha vereadores, para fazer a campanha do prefeito, do governador, enfim. A rede hoje não possui isso. Por isso que eu digo, é um projeto a longo prazo, não é um projeto para hoje. E o Minouro, apesar de ter sido muito bem votado no passado, ele teve uma votação expressiva, mais de 115 mil votos para senador. Sim, com uma estrutura ínfima, a rede não ofereceu praticamente nada para o Minouro. E ele conseguiu esse resultado muito positivo, com o apoio das igrejas, dos pastores, da universidade, dos estudantes, dos professores. Então, foi um apoio da sociedade mesmo que o Minouro conseguiu aquele resultado. Só que para ele virar prefeito, ele precisa de uma estrutura maior. Não uma estrutura que eu digo e eu espero que isso não aconteça, de obrigar os cargos comissionados a irem lá fazer campanha, como a gente viu isso acontecer há muito tempo no Acre. Eu não estou falando disso. Eu estou falando realmente de estrutura partidária para ir fazer a campanha que ele precisa fazer. Espero que o Minouro tenha êxito lá no PSDB, enfim, sou entusiasta, mas eu não vou acompanhar ele não. E a trajetória política do Minouro Quintara? O passado dele com relações a algumas filiações, algumas lutas, né, alguns movimentos, não vai confundir a cabeça do eleitor? Eu estava aqui na quinta-feira e o Minouro veio fazer uma entrevista para o Boa Noite Rio Branco e perguntaram justamente, Minouro, você foi do PT, aí depois foi para a Rede, aí depois foi para o PSDB. Isso não é confuso? Eu acho que o pessoal que está em casa entende que partido é um mero CNPJ, é uma mera sigla, principalmente hoje em dia, que tem tanto partido, tem 33 partidos no Brasil. Eu acho que o que vale mesmo é identificar as boas pessoas que possuem esses partidos, sabe? E o Minouro é um bom quadro. Eu posso estar num partido diferente do Minouro ano que vem, muito provavelmente eu vou estar num partido diferente, mas isso não me impede de identificar as boas qualidades. Partido, para mim, não é time de futebol. Eu não fico torcendo para um partido como eu torço para o Flamengo, sabe? Eu acho que a gente tem que identificar os bons quadros e o Minouro é um ótimo quadro. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, independentemente ele ter vindo do PT, muita gente se decepcionou com o PT, muita gente votou no PT. Você deve ter votado no PT há muitos anos atrás. Muita gente acreditou num projeto político que, em grande parte, em determinado momento, teve seus méritos, mas que hoje não conseguiu mais identificar e pegar esses anseios da sociedade atual. Então, o Minouro participou de um projeto político, ele foi filiado à rede também, teve seu papel importante para o fortalecimento da rede aqui no Acre, mas hoje encontrou novos caminhos para seguir. O Minouro Quintara é um bom quadro, como você disse, mas disse que não vai estar no mesmo partido que ele, Isso. No PSDB. Aí o partido que você deverá estar, se lançar candidato a prefeito, como é que você fica? Aí você esquece que o Minouro é um bom quadro? Não, vou continuar reconhecendo as qualidades dele. E o candidato do seu partido? Se ele for bom, vai ter meus elogios. Se for ruim, não vai ter meus elogios. Para mim, a vida é simples dessa maneira. Eu acho que, independentemente de partido e a condição de eu entrar num partido, eventualmente, vai ser essa. No primeiro lugar, eu não vivo de política, eu sou advogado. As pessoas acham que, muitas vezes, a gente quer fazer tudo para estar na política. Não, política é serviço. Política é a arte de servir. Quem não entra na política com esse intuito, quem entra para enricar, para ficar famoso, para ter poder, começou errado, já saiu na largada errado. A política é um ato de servir. E eu fui candidato 2 vezes, como você sabe, e para mim deu um trabalhão isso. A primeira vez que eu fui candidato foi a vice-prefeito de Rio Branco, com 22 anos, junto com o Carlos, e a gente teve 15 mil votos para a disputa da prefeitura de Rio Branco. Ano passado, eu tive 3.500 votos para deputado estadual. Bem votado. Não conseguimos, teve deputado com menos votos que a gente, que foi eleito, e a gente não, por uma questão de legenda, sabe? Existe, para quem não sabe, está em casa, a soma total do número de votos daquele partido tem que alcançar um número X para poder eleger um deputado. Para eleger um deputado. E aí a gente, apesar de ter voto suficiente para ser eleito, o partido não tinha voto suficiente, por isso que eu não entrei. É uma injustiça. Eu não fui deputado. Mas acontece, é as regras do jogo e quando a gente entra... Entra sabendo. Entra sabendo. Então, eu sabia que eu podia não ser eleito por uma questão de coeficiente eleitoral, mas entrei sabendo. Hoje, a situação mudou algumas coisas nas regras, acabou a coligação, mas continua a mesma coisa. Se não alcançar o número mínimo
de votos do partido, você não faz um. Faz parte do jogo político, mas o que eu estava dizendo é, com essas candidaturas que eu tive muito jovem ainda, eu fui 22 anos candidato a vice-prefeito e com 24 candidato a deputado estadual, sem dinheiro, sem estrutura, sem tempo de TV, sem nada, eu vi que ainda dá de fazer política de uma maneira simples e objetiva e falando com as pessoas. Eu costumo dizer, dá para fazer política no Brasil ainda com decência. Dá. E quem diz que não dá é porque já se viciou na política ruim, na velha política. A gente fez uma campanha ano passado só com jovens, majoritariamente jovens. E esses jovens estavam convencendo os avós e os pais a votarem em mim. Sabe? Olha a mudança, que antigamente os pais... Os idosos convenciam os jovens do voto. E hoje, ano passado, eu enxerguei essa mudança extraordinária. Ver uma senhorinha para falar para mim, meu neto pediu para votar em você e eu gostei e votei. Isso eu achei interessante, representa uma mudança na curvatura de que os jovens estão tendo um papel muito mais importante na sociedade, dentro de casa, isso começa dentro de casa. Hoje, a maioria dos jovens, como eu lá em casa, eu fui o primeiro filho a entrar na faculdade. Eu sou o caçula de 4 irmãos, o primeiro a entrar na faculdade. E muitos estão entrando, muitos têm os seus filhos pela primeira vez, um filho na faculdade. E os pais ouvem com mais atenção esses filhos, porque eles estão tendo acesso a mais escolaridade, a mais educação. Isso é um processo que está acontecendo no mundo todo. E a gente está vendo isso se traduzir em resultado eleitoral e resultado político. Gabriel, algo que você queira acrescentar que a gente não tenha comentado aqui? Não, eu só queria agradecer o convite. Eu acho sensacional discutir política, discutir bons temas, independentemente de qualquer coisa, sabe? Todo mundo estava me perguntando assim, Gabriel, você mexe com tanta coisa, você uma hora está falando sobre uma semana do clima, outra hora está sendo candidato, outra hora está fazendo outra coisa. Por quê? Porque eu acho que a vida de um cidadão ativo na sociedade, independentemente de política partidária, independentemente de quem estiver no governo, o papel de um cidadão ativo é promover boas discussões e bons debates. Acho que a gente tem que colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Se eu só fico em casa, cuidando da minha vida, a minha vida estaria ótima. Eu podia estar cuidando do meu emprego, podia estar viajando, eu podia estar nesse feriadão dormindo. Só que eu gosto de ver as mudanças acontecendo. Muitos jovens, e você deve saber disso, estão indo embora do Acre por falta de oportunidade de trabalho, por causa da violência, por uma série de motivos. Mas eu acredito piamente que eu não quero mudar para um lugar melhor, sabe? Eu quero fazer do estado que eu moro um lugar melhor para se viver. Esse é o meu desafio de vida, é o meu propósito. 7h38. Eu conversei aqui com o advogado Gabriel Santos. Gabriel, obrigado por sua vinda. Muito obrigado. E sucesso. Valeu. E com isso nós terminamos o Bom Dia Rio Branco desta segunda-feira, agradecendo sua audiência e relembrando outras informações. Você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.riobranco.net. Se Deus quiser, ele haverá de querer. Nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma ótima semana. Para aqueles que estão em casa descansando, bom feriado e até amanhã.